Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live hoje. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que está na pauta do dia. E não sem motivo, não é? Porque ele vai impactar a vida de todos nós, vai mudar a vida dos profissionais, impactar a economia brasileira, o comércio brasileiro, a vida dos brasileiros. A gente vai conversar hoje sobre reforma tributária. Não é esse tema aqui tão importante, mas também que está deixando a gente sem sono. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais, não é? Preciso mergulhar um pouco mais nesse tema. E hoje, nosso convidado, um amigo querido, vai nos ajudar nesse caminho de desvendar, não é? Essa reforma tributária. Então, é com muito prazer que hoje a gente recebe o doutor André Luiz Andrade, tributarista, doutor, não é? Em direito tributário, que vai nos ajudar nesse caminho. Então, André, seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Karine, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Espero poder sanar aí as dúvidas, lembrando sempre que o Brasil é aquele país que até o passado é incerto, né? Mas vamos tentar, até o limite do possível, responder às dúvidas de todo mundo. Então, a gente vai começar, não é? Temos que começar pelo começo. E essa reforma tributária? Sim, olha, ela é dividida em fatias, né? Isso, em primeiro lugar, é importante a gente entender isso, e ela não está toda aprovada ainda. Nós só temos até agora o que a gente chama da parte de consumo. A tributação sobre o consumo é a parte que já foi aprovada pelo Congresso Nacional. E os prazos para a sua implementação já estão contando, né? Ela ainda não foi implementada, mas já temos comitês na Receita Federal, inclusive com os outros órgãos, para tratar de como se dará essa transição entre o regime atual e o regime implementado pela reforma tributária. A reforma sobre a renda, ela está em tramitação, a reforma da tributação sobre a renda, né? Está em tramitação no Congresso Nacional agora, está sendo discutida em comissões, ainda não foi votada, a gente vai dar um panorama aqui sobre como está hoje o texto, que está sendo submetido aí aos deputados e senadores, mas ainda não há um texto final, né? Não se bateu o martelo sobre efetivamente o que vai entrar em vigor, e essa reforma sobre a renda talvez seja algumas das mais polêmicas, porque vem falar de tributação de dividendos e outras matérias que até então não existiam e são inovações. Mas começando pela reforma tributária do consumo, a gente tem uma intenção do legislador de simplificar o sistema tributário nacional e de racionalizar essas obrigações acessórias e o tempo, sobretudo, que as empresas e os contribuintes destinam ao tributário, né, do dia a dia, que ocupa demais o tempo das empresas. É uma tributação hoje injusta, e nessa parte o ministro Haddad tem razão, que não alcança, torna o princípio da capacidade contributiva uma letra morta, praticamente. É praticamente utópico se falar de capacidade contributiva hoje no Brasil. E a reforma tenta corrigir algumas distorções, como a cobrança de impostos em cascata, e muitas vezes até detributação para alguns setores. Eu vou compartilhar com vocês aqui um arquivo que traz um pequeno resumo sobre o que a gente já tem aprovado da reforma até o momento. Vocês estão conseguindo ver o arquivo? Ainda não. Ainda não. Curioso. É o efeito ao vivo. Isso acontece. No ensaio funciona normal. Agora vai.
Tá estranho ou tá... Tá estranho, mas ainda não está na apresentação. Na hora que clicar na apresentação vai funcionar. Então, deixa eu... Desculpe aí, não sei se... Acontece com todos nós, infelizmente. Infelizmente. É um clássico. Então, a gente estava conversando antes, eu cheguei a mostrar o arquivo, né? E aí, na hora que... Eu disse, na hora que fala valendo... Bom, eu vou abrir o arquivo para mim, então, e vou falando para vocês, talvez funcione melhor assim. Tá, depois, André, se você puder disponibilizar esse material... Claro, certamente. Para as pessoas que estão nos assistindo, a gente disponibiliza esse material, o marketing envia, não é? Para o pessoal que tiver interesse nesse material. Tá, vamos lá, então. Então, como eu estava falando, a gente vai passar aqui, né, durante esse primeiro bate-papo, né, antes de abrir para as perguntas, por um breve histórico da tributação no Brasil, das distorções, do que mudou ao longo do tempo e por que se fez necessária a reforma atualmente, né? Vamos falar sobre o quadro atual, isso já considerada a aprovação da reforma da tributação sobre o consumo. Vamos falar das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 45. Vamos falar sobre a transição desses regimes de tributação e vamos tirar algumas conclusões. Então, iniciando, a gente tem que ter em mente que a reforma tributária de 65, né, na época do Código Tributário Nacional, que teve uma contribuição, sobretudo, de juristas do quilate de Gilberto Júlio Ocampo e tantos outros, né, visou a redução do número de impostos, a repartição de receitas, uma equalização da repartição de receitas entre os entes federados, estados, municípios e a União Federal, abordou a questão de fatos geradores versus a natureza econômica das atividades e dando muita ênfase e relevância ao imposto de renda, ao IPI e ao ICM na época, né? Foi se tornar o ICMS. Já a reforma tributária de 1988, com a nova Constituição, a nossa Constituição Cidadã que está em vigor, né, até hoje, a gente consegue identificar a prevalência de 4 princípios norteadores, né? Foi mantida a predominância de impostos federais, ou seja, a União recebe uma parte maior dos recursos arrecadados com impostos. Também se optou, em 88, pela descentralização dos recursos tributários. Apesar da União receber boa parte, né, a maior parte desses recursos, houve uma intenção de se distribuir melhor a arrecadação, descentralizando, né, tanto a cobrança quanto a distribuição dos tributos. Aí a gente vai ter, por exemplo, o IPTU sendo cobrado pela municipalidade, o ICMS sendo cobrado pelos estados, só para dar 2 exemplos, né? E depois reduziu-se em 88 a importância relativa dos impostos. Foram criadas contribuições, né? Lembrando aqui que os tributos, a gente tem 3 modalidades principais, ou eles são impostos, ou eles são taxas, ou eles são contribuições, segundo a Constituição de 88, e foram criadas contribuições como a COFINS, como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né, CSLL, a CPMF, que hoje não existe mais, Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, essa daí é um fantasma que volta e meia ameaça voltar a assombrar a gente, e a CID, que se multiplica em algumas espécies e que ainda existe hoje, tá? Prosseguindo, no quadro atual, a gente tem um sistema tributário brasileiro amplamente complexo, e isso é palavra de quem trabalha com o assunto mesmo, e é extremamente complexo para a gente, por exemplo, explicar para os gringos, né? Por exemplo, o que acontece aqui. É impossível, né? É bem complicado. Olha, vou dar um exemplo concreto. Semana passada mesmo a gente recebeu consultas aqui sobre a questão do IOF, do Imposto sobre Movimentações Financeiras, que é uma das polêmicas tributárias do momento.
a gente tem, por fim, né, e eu defendo aqui o professor Sérgio André, da UERJ, concordo com ele que todo tributo, a princípio, né, e por princípio, ele tem a função arrecadatória. Estou ouvindo muita reportagem, muita gente conversando sobre isso, mas é importante ter em mente que todo tributo, por definição, tem função arrecadatória e seria ingênuo entender o contrário. Mas é claro que o IOF ele tem uma função regulatória, uma função extrafiscal, né, como ensina o professor Aurélio Seixas Pitanga Filho, que foi meu professor na UF, né, hoje já falecido, a quem eu presto aqui as minhas homenagens. Fui seu aluno foi aluno dele na graduação e no mestrado, e ele tinha um livro bem interessante sobre a função extrafiscal. E é o que a gente tem aqui no IOF, né? A gente foi surpreendido na semana passada pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, após suspender os decretos presidenciais e o próprio decreto legislativo que sustava os efeitos desses decretos presidenciais, todos eles foram suspensos, foi agendada uma audiência de conciliação entre as partes, não foi obtido o acordo e o ministro, um dia depois, ou 2, proferiu decisão assegurando, né, reafirmando aquilo que havia sido determinado pelo governo, com exceção da incidência sobre risco sacado. O que ficou definido é que o governo poderia estabelecer e alterar essas alíquotas. Claro que aqui a gente tem uma exceção à anterioridade tributária, à noventena, elas entram em vigor quando da publicação, e aí se gerou até uma dúvida sobre o efeito ex-tunc ou ex-nunc a partir da publicação. O ministro chegou a esclarecer que era retroativo, né, ou seja, ex-tunc, e a Receita Federal, pouco tempo depois, divulgou nota, sabendo já da grande repercussão que isso estava gerando, dizendo que, olha, não vamos cobrar esse tributo de forma retroativa, tendo em vista toda a batalha judicial que estava ocorrendo até então. Então, os contribuintes ficaram livres, em parte, dessa cobrança. Mas, nos decretos, havia previsão não só de alteração de alíquotas, mas criando-se fatos geradores novos. Isso foi reconhecido pelo ministro Alexandre de Moraes no tocante ao risco sacado, que são aquelas antecipações de recebíveis muito comuns no comércio, né? Mas também se criou uma alíquota de cobrança sobre o fato gerador que não havia antes, que são os aportes em planos de previdência privada a partir de 50 mil. E simplesmente não existia esse fato gerador antes, e passou-se, e com a aprovação, né, preliminar, né, dessa decisão do ministro, com a chancela do STF, isso foi aprovado. Então, é o que eu estava dizendo. Então, a consulta que a gente recebeu era especificamente de uma companhia resseguradora que, ao arrecadar os prêmios, né, para as apólices que emite, precisava fazer a remessa desses prêmios para o exterior, e essa alíquota simplesmente foi modificada várias vezes, né, ao longo de edição de decreto, suspensão de decreto, decisão do STF, e, no final das contas, essa alíquota passou de 0,38% para 3,5%. É uma diferença enorme. Até teve uma aluna que me perguntou sobre IOF, e aí ela me mandou perguntando sobre IOF, eu falei, olha, depende do dia, porque como a gente está, não é, as decisões foram mudando muito rapidamente. Acho que agora a gente chegou num consenso com impacto muito grande, mas a gente, dependia do dia, tinha um posicionamento diferente valendo, né? Então... Exato. Então, a gente está falando de uma alíquota que não está só duplicando, ela está aumentando 10 vezes, praticamente. Está saindo de 0,38 para 3,5. Isso é um impacto enorme nos negócios. E esse efeito retroativo causa muita polêmica, né? Há uma questão de até que ponto prevalece o ato jurídico perfeito, que, por exemplo, apólices e contratos que tinham sido celebrados e estavam em vigor são impactados porque o fato gerador da cobrança do IOF é a movimentação financeira, no caso a remessa, ou o crédito, ou o seguro, não é mesmo? Então, não é, o contrato antigo, ele foi negociado sob certas condições e que hoje em dia ele acaba sendo impactado pela edição
desse decreto alterando as alíquotas. Eu estou dando só um exemplo, né? A gente nem está falando ainda de imposto de renda e de ICMS, de guerra fiscal, de nada disso. Estou falando só de IOF, que era para ser um dos impostos menos polêmicos, digamos assim. E aí precisou-se pensar em várias medidas para se adaptar e para se corrigir, que a gente vai ver aqui ao longo dos anos. Por exemplo, quando a CPMF foi extinta, foi aumentada a alíquota da CSLL, principalmente de bancos, seguradoras e empresas financeiras, para que houvesse essa recomposição. Lembrando que a alíquota da CSLL, até então, né, para as empresas, em regra geral, é de 9%, e bancos, seguradoras e similares começaram a recolher alíquotas de 15% durante algum tempo para se compensar as perdas com a CPMF. Então, um mecanismo parecido foi adotado agora com o IOF para corrigir perdas que têm a ver com a própria correção na tabela do imposto de renda, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que está sendo proposta pelo governo, que vai conceder isenção de até 5 ou 7 mil reais para os contribuintes, mas não existe almoço grátis. Então, essas compensações precisam ser feitas. E a opção do governo, até para fechar um déficit fiscal que está ocorrendo nesse ano e em função do orçamento, foi necessário adotar essa medida controversa do aumento das alíquotas do IOF e criação de novos fatos geradores. Então, tudo isso traz uma enorme segurança jurídica para os operadores do direito, para os empresários, que eu tiro o chapéu, né, de investir no Brasil. Realmente é preciso ser bastante arrojado e ter uma visão de médio e longo prazo, porque a nossa carga tributária é bastante elevada. A gente acabou de ter um exemplo aqui super recente de um aumento de quase 10 vezes a alíquota de uma semana para outra, em uma operação de remessa para o exterior. É óbvio que isso causa impacto, é óbvio que há muitas companhias que revêem seus investimentos a partir dessas decisões e a gente tem que olhar isso com cuidado, né? A complexidade do sistema tributário hoje no Brasil é um verdadeiro desincentivo ao crescimento de empresas, né? Porque, na medida que o sistema se torna tão complexo, tão custoso, acaba impactando a margem de lucro dos negócios, acaba destinando uma obrigação de se manter funcionários ou contratados para se gerir esse dia a dia tributário, das obrigações societárias, tributárias, obrigações acessórias, e tudo isso cria um grande emaranhado que atrapalha e dificulta a vida empresarial, né? E, ao mesmo tempo, cria esse cenário de incerteza para empreendedores e investidores, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Eu não consegui aqui o arquivo agora para compartilhar, mas eu vou enviar para vocês depois o material. A gente tem o Brasil aqui liderando, gente, o ranking de países que gastam mais tempo com impostos. Eu estou falando tempo para apurar, para se pagar, para gerar guias. Tempo de gestão tributária, né? De gerir a sua... Imagina, esse tempo é precioso. Emitir certidões negativas, positivas com efeito de negativas. Então, tudo isso é um dia a dia, uma burocracia tributária que os contribuintes estão expostos e a gente simplesmente ganha de países como a Bolívia, a Venezuela, a Líbia, Equador. Olha, fazer negócios no Senegal, fazer negócios no Vietnã, a gente perde menos tempo com impostos do que no Brasil, né? E a fonte aqui dessa pesquisa é do Banco Mundial, tá, gente? Então, é uma pesquisa oficial. Então, a gente teve algumas alterações trazidas pela Emenda Constitucional 45, tá? Com a extinção dos seguintes tributos, que vão ser extintos. Aqui a gente tem um cronograma que vai ser seguido para a extinção de tributos e implementação de novos. Então, foram extintos o ISS, o ICMS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, a contribuição ao PIS e a contribuição à COFINS.
Claro que isso não vai se dar do dia para a noite, a gente tem aí um cronograma que vai ser seguido a partir do ano que vem. Como consequência da extinção desses impostos, foram criados novos impostos, tá? Que a gente pode citar aqui. Já era um projeto antigo de se criar o IVA, seguindo o exemplo de vários países europeus, o Imposto sobre Valor Agregado, para substituir essencialmente o ICMS, o ISS, e tornar mais simples a vida do cidadão e também do físico na arrecadação desses tributos. Só que, em função da enorme guerra fiscal que a gente tem no Brasil, né, ou seja, estados alterando alíquotas do ICMS, concedendo benefícios fiscais, empresas que têm que fazer planejamento tributário complexo para saber onde vão ser suas sedes, para serem impactados o menos possível em termos de tributos. E foi estabelecido na reforma tributária que esse imposto sobre valor agregado ele seria dual, é um IVA dual. Então, é um monstrinho de duas cabeças que poderia ser um só, né, uma só, mas, infelizmente, nossos congressistas não conseguiram chegar no consenso e ele se subdivide na CBS e no IBS, né? Então, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços, cada um com suas competências respectivas. É também previsto pela reforma tributária a criação de um comitê gestor composto pelos membros dos entes federados, cuja discussão para sua implementação e criação está aí a todo vapor e já com algumas polêmicas, quanto à participação de municípios, há municípios que ainda não indicaram representantes, etc., porque há várias questões administrativas a se resolverem para como se implementar a cobrança desses tributos. Além do IVA dual, foi criado também o imposto seletivo, também chamado de Sintax, né? Vem da taxa do pecado, algo assim, que ele basicamente vem tributar produtos e serviços que ofereçam mal ao meio ambiente ou à saúde. Ele tem um escopo bastante abrangente e é curioso como ele já desperta várias discussões antes mesmo de ser cobrado. Porque se há determinadas indústrias que conseguiram se livrar da incidência do imposto seletivo, há outras que talvez a gente entenda num primeiro olhar, né, num primeiro exame, que nem deveriam sofrer sua incidência e sofrerão. Posso dar alguns exemplos aqui. Produtos indústrias que usam plástico e que fazem mal ao meio ambiente por causa disso, supostamente, vão ser atingidos pelo imposto seletivo. Porém, eu sei de empresas que fabricam refrigerantes, inclusive algumas muito famosas, que não são atingidas porque não foram considerados esses produtos não foram considerados como maléficos à saúde. Em contrapartida, nós temos também tributação das empresas de apostas, por exemplo, esportivas, online, que estão muito em voga no Brasil, quando há dúvidas aqui sobre o caráter de saúde, de danos à saúde que essas empresas efetivamente podem formar. Os danos sociais que estão envolvidos nisso, né? É controverso, gente, porque, enfim, a ludopatia, por exemplo, que é o vício em jogos, né, ela já existe com o mercado informal, que, né, desde os anos 50 o jogo é proibido no Brasil, e quando recentemente se regulamenta, de alguma forma, essas apostas online, que hoje patrocinam a maior parte dos times de futebol, na verdade, e simplesmente a carga tributária é extremamente excessiva, inclusive com a incidência do imposto seletivo, exatamente por causa desse potencial dano aos jogadores compulsivos, quando, na verdade, a gente sabe que é um problema de saúde pública, como é o cigarro, como é a bebida e como se dá com vários vícios, e que há outras soluções para isso, que não seja o aumento da carga tributária, como a criação de suportes para o SUS atender essas pessoas e uma destinação de uma determinada verba específica para isso por parte do governo federal, mas a opção foi por aumentar
as alíquotas desses setores. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos da incidência do imposto seletivo. Vai impactar, sobretudo, a indústria de petróleo também, de petróleo e gás, cujos investimentos são enormes aqui no Brasil. E aí a gente vem tratar, uma das questões principais que a gente tem hoje, né, com o ICMS especialmente, é a guerra fiscal entre os entes federados, e a gente vai ter uma questão sobre a competência tributária. Quais vão ser os entes que vão poder cobrar quais tributos, né? Então, em uma análise bem rápida, eu posso dizer para vocês que esse imposto seletivo que eu acabei de mencionar vai ser cobrado pela União Federal, tá? Ele vai incidir sobre, como eu disse, a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A CBS vai incidir sobre bens, serviços e importação, também vai ser cobrada pela União Federal, mas o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, vai caber aos municípios, estados e Distrito Federal, em substituição ao ICMS e ao ISS. Daí a criação desse Conselho Federativo, que vai tentar organizar essa bagunça e essa quantidade enorme de normas que já estão sendo criadas para a regulamentação da cobrança desse imposto, e ele, obviamente, incide sobre bens e serviços. Prosseguindo, a gente tem a transição de regimes, né? Como a gente vai sair do que a gente tem hoje para o que se pretende com a reforma tributária sobre o consumo? Então, no que se refere à CBS, a gente tem uma alíquota teste já entrando em vigor a partir de 2026, a alíquota vai se tornar integral em 2027, e a extinção total do PIS e da COFINS, né, graças a Deus, vai ocorrer em 2027. Então, até lá, a gente vai conviver com uma espécie de regime híbrido, que vai dar muito trabalho para nós tributaristas e para quem lida com tributos no dia a dia, para os contadores, para quem trabalha nas empresas e até para a pessoa física, né? Porque isso acaba impactando no custo final dos produtos e serviços. Com relação ao IBS, a alíquota reduzida vai entrar em vigor entre 2026 e 2028 de forma escalonada. O ISS e o ICMS vão ser reduzidos de 10% por ano a partir de 2029 apenas, e o IPI será extinto em 2027. Já o ISS e o ICMS, a extinção completa deles se dará em 2033 apenas, ou seja, até 2033 a gente tem esse cronograma aprovado, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, de implementação dessas alterações trazidas pela reforma tributária, e como vocês estão vendo, haverá a coexistência nesse período dos tributos atuais com esses outros que foram criados, claro que com os redutores criados pela legislação, para mitigar os efeitos dessa tributação enquanto ela estiver entrando em vigor. Né? Então, a gente, em resumo, teria isso sobre a reforma tributária sobre o consumo até aqui. Feito isso no ano passado pelo Congresso, passou-se a se analisar a reforma tributária sobre a renda. A gente tem enormes distorções hoje na tributação da renda, sempre aquele debate sobre se devia tributar renda ou patrimônio, sendo que a tributação sobre patrimônio é complexa, como alguns defendem impostos sobre grandes fortunas, o próprio governo federal chegou a cogitar isso de alguma forma, e, na verdade, está se chegando a um modelo de tributação da renda, mas aumentando o escopo da incidência do imposto de renda, tentando alguma justiça fiscal com a alteração da tabela do imposto de renda, que deveria ser corrigida ano a ano, conforme vê já a legislação em vigor, mas que na prática o governo acaba postergando porque o impacto orçamentário é enorme, e se prevêem várias medidas, como, por exemplo, a tributação de dividendos. Eu vou devolver a palavra aqui para a Karine, para a gente continuar o bate-papo. Eu acho que eu estou, assim, como a maioria das pessoas, né? Pensando aqui comigo, não é? Isso vai simplificar? Isso
todo esse processo, toda essa transição, vai resultar num regime tributário mais simples ou um regime tributário diferente somente? Ótima pergunta, Karine. Olha, posso dar a minha opinião, até porque, como eu disse, a gente não tem 100% da reforma aprovada ainda. Eu, particularmente, entendo que dificilmente vai ser alcançado esse objetivo de simplificação. Isso porque novos impostos estão sendo criados, a gente não tem uma redução efetiva da carga tributária, a gente espera que, pelo menos, as obrigações acessórias decorrentes desses novos tributos sejam mais simples, que a interligação entre os sistemas de fisco estadual, municipal e federal efetivamente funcione e que o contribuinte não perca tanto tempo para cumprir as suas obrigações acessórias, para enviar suas declarações para o fisco. Então, infelizmente, aqui eu adotaria um tom mais neutro e, para não dizer, um pouco pessimista com relação a isso. Eu, particularmente, sou bastante cética com relação ao objetivo de facilitação e redução de carga tributária. Eu acho que o IOF é prova de que o Brasil não vai reduzir carga tributária. Essa situação que inclusive, você explicou sobre o IOF é um dos exemplos que a gente não vai reduzir carga tributária, a gente tem um déficit muito grande e é arrecadação, como você disse, o objetivo é arrecadar, não é? E aí eu sou meio cética, mas eu acho que se a gente conseguir pelo menos alcançar o objetivo de tornar a gestão tributária mais fácil para as empresas, não é? Já é um ganho em comparação a esse regime tributário que a gente tem agora. Mas a gente tem aqui umas dúvidas que vêm surgindo aí, a gente no dia a dia, não é? O que todo mundo pergunta para mim professora, a reforma está em vigor, e as alterações dos impostos também está? Então, a gente tem que ver que há um cronograma, como você explicou, não é? De diferente. Até quando a gente vai nessa fase de transição? Até 2033, como a gente acabou de ver, né, que a gente vai ter a extinção completa aí do ICMS, por exemplo. Então, até lá, a gente tem muita confusão para resolver, mas é um preço a se pagar. Não dá simplesmente, a gente entende que não dá, muitas vezes, para trocar, né, os pneus com o carro em movimento, né? Mas esse cronograma ficou bem extenso, a gente tem aí praticamente 8 anos de transição. Com relação à pergunta se está em vigor ou não está em vigor, aprovada pelo Congresso Nacional com relação à tributação sobre consumo, como eu acabei de explicar. A tributação sobre a renda ainda está sendo discutida, ainda está sujeita a alterações por parte do Congresso Nacional. Esse é um ponto muito importante, não é? Que para a gente, não é, que trabalha, a maioria das pessoas que estão nos assistindo são do setor empresarial, não é? São do setor privado. Então, eu acho que qual vai ser o impacto desse período de transição? Porque, pelo que eu entendi, o período de transição a gente vai ter que dominar os impostos do regime atual e os impostos do regime que vai ser implantado, que a gente ainda nem sabe ainda exatamente qual vai ser, não é? E para o empresário, esse período de transição, para quem trabalha para o setor privado, qual é o principal impacto disso? Há impactos consideráveis, né? Tem muita gente por aí vendendo uma tal de calculadora da reforma tributária, que eu tenho curiosidade de saber como é que é. Ainda bem que não cresceram, porque eu já teria comprado. Pois é, mas não o que eu ia dizer, recomendar que não comprem, porque se a gente não tem reforma tributária 100% aprovada, muito menos a calculadora vai funcionar. O que a gente pode ter certeza é que a gente vai passar anos enfrentando aí uma complexidade grande, exatamente em função da coexistência desses dois regimes. O impacto para o mundo empresarial é enorme, porque o planejamento tributário sucessório, por exemplo, de empresas ou até de famílias é impactado por essa reforma da renda, né? Quando se imagina que como é que vai se dar a tributação sobre remessas para o exterior, sobre planos de previdência privada, como a gente acabou de ver, tanto do imposto de renda quanto do IOF, como vai se dar a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, e isso é um ponto central da reforma sobre a renda, que a princípio está passando no Congresso Nacional, que havia dúvidas, né, porque lá nos idos dos anos 90 houve uma opção no Brasil por tributar
a pessoa jurídica, quando havia a distribuição desses lucros e quando se resolve agora tributar também os empresários, ou seja, os sócios dessas empresas, quando esse lucro é efetivamente distribuído, há enormes questionamentos sobre a funcionalidade do sistema, né, sobre o racional sobre o qual foram construídos esses pilares lá atrás, nos anos 90, e sobre como vai ser alterado isso de agora em diante. Então, há enormes questionamentos com relação à gestão de pagamentos, à gestão não é nem de fortunas, mas do patrimônio em geral, a partir do momento que for implementada essa reforma sobre a renda. A gente tem ouvido muito falar de tributação sobre grandes fortunas, mas como a reforma é muito grande, um tema muito complexo, e a gente não consegue distinguir exatamente o que está sendo de fato discutido em questão de imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica. O que está sendo, o que de fato está sendo discutido, o que é só polêmica? Bom, em primeiro lugar, para a pessoa física vai ter um impacto considerável, e essa é a principal cartada do governo para esse ano e para o próximo, que é a correção da tabela do imposto de renda. Então, está se implementando, que é uma medida super justa, né? A isenção, a faixa de isenção, alcançando até o patamar de R$5.000, talvez até R$7.000, conforme o relator lá da proposta no Congresso está conduzindo, e a correção da tabela com valores proporcionais para que não se alcance as distorções que a gente tem na tabela de hoje, né? A gente tem uma alíquota máxima de 27,5%, enfim, incidindo sobre salários que, enfim, de R$10.000, por exemplo, o que torna muito injusto o sistema tributário e, por outro lado, de fato, nós temos empresas que, a depender do regime de apuração dos tributos, distribuem lucros para os seus sócios, muitas vezes pejotizados, não é mesmo? E a tributação é zero. Então, isso gera realmente uma distorção muito grande. Por outro lado, como vai se dar, né, essa tributação? A gente tem uma alíquota aí de 15% sendo discutida para lucros e dividendos, né? Em geral, havia aí uma espécie de redutor previsto originalmente, mas que foi derrubado pela relatoria do Arthur Lira. Era um redutor para, por exemplo, quando se apuravam os impostos da empresa e eles ficavam ali mais ou menos no patamar de 34%, o que excedesse esses 34% poderia ser retirado dessa alíquota que vai ser cobrada do sócio na hora da distribuição dos lucros e dividendos. Mas esse redutor, pelo que foi noticiado até agora, caiu, pode voltar, né? Então, assim, há impactos consideráveis aí para a vida do cidadão. Tanto aquele assalariado, que ganha até R$5.000, R$7.000, que esse sim vai ter um ganho tributário efetivo, porque as alíquotas vão ser reduzidas e até mesmo será concedida isenção para esses valores. Porém, há ainda uma nuvem cinza de saber como essa receita vai ser compensada, né? Como essa dispensa de cobrança, essa isenção vai ser compensada pelo governo, e o caminho optado é pela tributação de lucros e dividendos e a tributação de offshores também, que já tinha sido aprovada pelo Congresso. Todos esses são pontos relevantes. Eu acho que esse ponto é muito importante. Eu não posso terminar, André, eu sei que é uma pergunta bem específica, mas o que você puder nos... Eu acho que a reforma a gente devia fazer uma série, não é, de lives sobre a reforma, porque como ela vai impactar todos os setores da economia, todos os profissionais, né, todo mundo paga imposto, todo mundo gerencia isso na sua empresa. Um ponto que eu acho que não posso deixar de falar é que a mudança, né, a saída do IPI, do ICMS, eles vão impactar diretamente no cálculo de importantes elementos do comércio exterior, inclusive do valor aduaneiro dos produtos, não é? Como que você vê ainda? Que essa reforma ainda está em... A gente ainda não sabe ainda tudo que vai acontecer. Ela pode modificar ao longo desse período
A gente ainda não tem uma certeza, mas agora, quais são as suas perspectivas disso, afetando ou impactando, acho que nem para afetar a palavra, impactar, o comércio exterior do Brasil, que já está passando aí por um momento delicado em relação à taxa, mas como que isso vai funcionar aqui para dentro, para nós? É importante a gente não confundir, no momento atual que a gente vive essas polêmicas, né, das tarifas que são cobradas entre os países com as taxas e tributos efetivamente impostos, né? Eu posso dar 2 exemplos aqui com relação à reforma tributária e seus impactos para o comércio exterior. Eu acabei de mencionar aqui o imposto seletivo, ou seja, e ele incide também sobre a importação de produtos que podem fazer mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, esse imposto seletivo, com certeza, já vai onerar essas importações, sobretudo de petróleo, derivados, até mesmo de brinquedos que são feitos de plástico. Alimentos, pelo que você falou também. Cigarros. Como? Alimentos que são considerados... processados, exatamente. Então, enfim, é um impacto bastante considerável. Outro exemplo que eu posso dar é com relação à própria tabela do IPI. A gente sabe de várias distorções tributárias, e eu já tive a oportunidade de atuar em algumas delas, a depender de como a Receita Federal classifica aquele produto, né, na aduana, ele vai ser tributado mais ou menos. E, às vezes, há distorções evidentes, até com relação à própria agência reguladora, com relação daquele setor. Eu posso dar um exemplo aqui bem comum, por exemplo, as mulheres vão lembrar bastante, né, porque nós homens, imagina, a gente quase não usa isso, eu não vou admitir, mas aquele ácido hialurônico, por exemplo. Existe uma enorme controvérsia tributária, porque quando ele vem da alfândega, ele é considerado pela Receita, os produtos à base de ácido hialurônico são considerados cosméticos pela Receita. Só que quando a gente vai lá na Anvisa, né, a gente encontra outra classificação, porque, segundo a Anvisa, os produtos farmacêuticos, assim, em geral, eles podem ser ou medicamentos, ou cosméticos, ou a antiga categoria correlatos, que hoje, na verdade, se chamam de produtos para a saúde. Dermacosméticos, né? Também tem os que são medicamentos que têm efeito... Mas, de todo modo, aí tem que ver medicamento por medicamento ou produto por produto para saber como ele é classificado. Isso é muito curioso, porque a gente tem uma tabela do IPI bastante extensa, agora ela também não consegue prever todos os produtos, até porque há produtos sendo criados o tempo todo, que sequer foram patenteados, mas o caso que a gente atuava era muito interessante, impactava essa indústria, porque, sendo classificado como cosmético, a alíquota simplesmente era 21% maior do que se o produto fosse classificado, segundo a própria Anvisa, como produto para a saúde. Por quê? Porque o cosmético, e a gente tinha que ir despachar isso na justiça, era bem curioso, eu explicando para os juízes, e a depender, né, dos magistrados, eles entendiam ou não, dizendo o seguinte, gente, olha, cosmético ele é superficial e ele é auto-aplicável. Esses produtos, eles vêm com seringas, são médicos que têm que aplicar esse produto. Eles são subcutâneos, né? Ou seja, eles são tudo menos cosméticos. Você pode até discutir uma natureza medicamentosa, algum outro efeito que não seja só estético. Eu acho que é por isso que eles ficaram rotulados como cosméticos. Mas, a rigor, até pelas próprias normas da Anvisa, eles não podem ser considerados cosméticos, e até pelo senso comum, né? Vocês aqui, a gente não tem como comparar, sei lá, um blush com um produto à base de ácido hialurônico. Eu, da minha parte, jamais aplicaria uma injeção dessa no meu rosto, não é verdade? Não, e eu acho que tem até uma proibição, né? Eles devem ser só manuseados por médicos. Há uma discussão hoje em dia sobre profissionais de odontologia ou outros profissionais, mas profissionais. Eu não estou nem entrando nessa polêmica. Não é algo que o contribuinte ou qualquer pessoa pode pegar, comprar e se auto-aplicar, né? Então, o que deveria ser simples, na verdade, se transforma em uma batalha judicial, vai para uma perícia, para um dermatologista ou um farmacêutico responder um rol de questões,
e dizer se aquilo ali, afinal de contas, se trata de um medicamento, de um cosmético ou de um produto para a saúde. Né? Tem discussões sobre sabonete antiacne, se ele é medicamento, se ele é cosmético, se ele é produto para a saúde. Há discussões até sobre arroz parbolizado, há discussões sobre uma enormidade de produtos, né, que a complexidade tributária no Brasil dá à Receita Federal essa possibilidade de uma classificação fiscal que muitas vezes não corresponde ao que os próprios órgãos especializados adotam. Não, então a gente vai ficar, não é, pensando aqui todas as coisas que serão impactadas, mas eu convido todos que estão nos assistindo a receberem o material do professor André Luiz e que também, se quiser, sigam o escritório dele no Instagram, não é, para compartilhar também. Ele compartilha bastante conteúdo interessante ali, não é? No material dele, acho que vai o nome do escritório, então aí fica fácil encontrar lá no Instagram. Por aqui a gente vai tentando ainda desvendar ainda mais a reforma tributária. Espero que tenha sido elucidativo para vocês, como foi para mim, não é? E é que a gente vai buscando aqui, criando meios de tornar isso mais simples. Não é? A gente tem até 2033, não é? Para a gente isso. comprar. Se não for prorrogado esse prazo. Essa é outra questão, se esse prazo não vai ser prorrogado. Não é? Eu agradeço de coração, André, realmente muito legal ouvir você, muito didático, facilitador da informação para a gente. E fica o convite para a nossa próxima live, que o marketing vai fazer publicidade aí. Vamos ver se a gente faz uma reforma tributária parte 2, para falar sobre comércio exterior. Vamos lá, vou puxar a sardinha para o meu lado. Vamos falar do comércio exterior no próximo, e como que a gente vai fazer com o valor aduaneiro, mudando tudo, o cálculo do valor aduaneiro. Muito obrigada, André. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agradeço de coração o convite. Contem comigo e será um prazer retornar aqui. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.